Queridos, abram suas Bíblias em Lucas capítulo 3. Evangelho de Lucas, capítulo 3. Nós vamos ler do verso de número 1 ao versículo de número 20. Do 1 ao 20. Amém? Vamos então à leitura. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe tetrarca da região da Itureia, e Traconites e Lisânias tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado, e nivelado todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplanados. Toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores, e toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram: e nós que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. Estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele, porventura, o próprio Cristo, disse João a todos: eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão, para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro. Porém queimará a palha em fogo inextinguível. Assim, pois, com muitas outras exortações, anunciava o evangelho ao povo. Mas Herodes, o tetrarca,
sendo repreendido por ele por causa de Herodias, mulher do seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou ainda sobre todas a de lançar João no cárcere. Amém, queridos? Esse capítulo de número 3 do Evangelho de Lucas é um capítulo importante na história do cristianismo. Por quê? Porque aqui Lucas, ele vira a página da história. A gente percebe que nesse capítulo 3 há um resumo do ministério de João Batista. E a gente precisa entender esse momento aqui em que Lucas está escrevendo. Por quê? Porque Lucas, ele fez um apanhado histórico e ele começou a escrever o Evangelho a partir de uma sequência histórica, de uma cronologia, de acontecimentos sequenciais. Portanto, ele tentou fazer, ao longo da sua escrita, uma história onde os fatos foram acontecendo na ordem que ele colocou. E aqui o que a gente percebe é que nesse capítulo 3, até o capítulo 3, pelo menos, do Evangelho de Lucas, ele está fechando um ciclo do Antigo Testamento, ele está fechando uma história, ele está completando a história que estava vazia durante os 400 anos de silêncio de Deus. E ele então completa aqui, fechando esse ciclo com a pessoa de João Batista. Vocês talvez não conheçam, todos que estão aqui, quem foi João Batista. Mas João Batista foi aquele que foi chamado precursor, aquele que foi enviado por Deus para, como diz aqui a palavra, preparar os caminhos do Senhor. João Batista era primo de Jesus, filho de Zacarias e Isabel, prima de Maria, e ele ali foi uma promessa de Deus a Zacarias, quando ele entrou no Santo dos Santos, nasceu no seu turno, ele entra e ali o anjo aparece para ele, e ali há a promessa da vinda, apesar de Zacarias e Isabel já estarem em uma idade bastante avançada, não tinha filhos, Isabel era estéril, e o Senhor, então, através do anjo, promete a vinda de João Batista e diz qual era a missão de João Batista. Isso está escrito no capítulo de número 1. Depois vocês dêem uma olhada no capítulo de número 1 do Evangelho de Lucas. E ele, então, ao nascer, aparece aqui na história, já no capítulo 3, o seu ministério, as suas atividades. E é interessante, então, quando a gente olha, porque lá no versículo de número 2, diz que veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Veio a palavra de Deus. Ou seja, depois de 400 anos em que Deus havia se calado na história, o último profeta do Antigo Testamento, quando a gente vai olhar ali nos Evangelhos, Malaquias, Zacarias, Malaquias, aqueles últimos profetas, depois deles, há um vazio na história da voz de Deus através dos profetas. Não significa dizer que Deus não estava trabalhando na história, mas que Deus havia se calado através dos profetas que deixaram de escrever durante 400 anos. E agora a voz de Deus volta a ser ouvida. Diz aqui o evangelista Lucas que veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. E que momento histórico era esse? Lucas, ele consegue localizar historicamente esse momento da vinda de Jesus, do início do ministério de Jesus. No versículo de número 1, ele coloca aqui no seu evangelho quem estava no poder político e quem estava no poder religioso daquela época. Se vocês olharem aí, eu vou pedir que vocês continuem com a Bíblia aberta, porque nós vamos tentar fazer uma exposição desse texto para vocês. No versículo de número 1, ele coloca: no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, e aí ele fala dos irmãos,
Então ele coloca primeiro aqui o poder político, um poder que a gente conhece corrompido, tanto o César, os idólatras, o César que era o Deus de Roma, e todos os deuses de Roma junto com o Pôncio Pilatos, governador da Judéia, Herodes, portanto um poder político corrompido. Depois ele coloca o poder religioso, no versículo 2, ele começa, sumos sacerdotes. E, na verdade não era sumos sacerdotes, porque só existia um sumo sacerdote, e aqui tinham dois, portanto havia, já a partir dessa escrita de Lucas, a gente percebe que estava havendo um conflito, apesar de que Anás, o sumo sacerdote na verdade era Caifás, colocado pelo poder romano, e pelo povo era Anás, que era o sogro de Caifás. Havia, portanto, um conflito entre o poder religioso, ele aqui coloca sendo sacerdotes, Anás e Caifás, e nesse momento histórico, portanto, é que veio aí a palavra de Deus, falando a João. E eu quero pensar um pouco sobre essa missão de João Batista, sobre o que ele veio fazer, o que ele falou, porque diz aqui no versículo de número 18, que ele anunciava o evangelho do povo. É interessante isso, porque muitas vezes a gente não sabe ou não pensa que também no Antigo Testamento se pregava o evangelho. E como João Batista foi o último profeta da antiga aliança, ou do Antigo Testamento, aqui nós temos um profeta, o último profeta do Antigo Testamento, pregando o evangelho de Jesus Cristo. Então vamos acompanhar, porque aqui diz que ele percorria toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Ou seja, João Batista estava no deserto, e ali ao receber a palavra de Deus, Deus o manda pregar o evangelho. O evangelho que ele começou a pregar foi um evangelho dado por Deus. Entende-se isso através do que está escrito, e Deus informou para ele, que Deus passou para ele esse evangelho, as palavras que ele iria pregar, portanto o assunto que ele iria pregar e falar e ensinar ao povo. E o que então João Batista faz? Ele recebe essa palavra e ele sai pelo deserto ali da Judéia, pregando o evangelho. Aqui diz, percorria a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Então veja, a pregação dele era sobre o batismo de arrependimento. E a gente precisa entender o que é esse batismo de arrependimento, porque ele vai falar na sequência que ele batizava com água, mas vinha aquele que batizava com o Espírito e com fogo, e ele então estava batizando com água. Aliás, nós como igreja, nós batizamos vocês com água. Quem batiza com o Espírito e com fogo não é a igreja, não são as pessoas, mas quem o faz é Jesus Cristo. E João estava pregando o batismo do arrependimento, por quê? Porque era necessário todas as pessoas que querem receber o perdão dos seus pecados, eles precisam primeiro se arrepender dos seus pecados. Então quando ele diz, pregando o batismo de arrependimento para remissão de pecados, remissão significa perdão, significa dizer que você só pode receber o perdão do seu pecado quando você reconhece o seu pecado e você se arrepende do seu pecado. Não há perdão de pecado sem arrependimento. E o que João Batista estava dizendo era exatamente isso. Nós, enquanto seres humanos, nós precisamos olhar para dentro de nós, aquilo que nós fizemos aqui na ceia. Nós precisamos identificar dentro de nós aquilo que é contrário à vontade de Deus, aquilo que nós fazemos, aquelas pessoas que nós somos, o que pensamos, o que falamos, tudo aquilo que nós realizamos na nossa vida, que é contrário à vontade de Deus, que é contrário à palavra de Deus, nós estamos, portanto, fazendo algo que nós precisamos nos arrepender, porque a Bíblia chama tudo aquilo que nós fazemos, que é contrário à palavra de Deus, a Bíblia chama de pecado.
E todo pecado nos leva, portanto, à morte, né? Porque o salário do pecado é a morte. Nós precisamos reconhecer o nosso pecado. Nós precisamos identificar o nosso pecado. E ao mesmo tempo que nós reconhecemos e identificamos, nós precisamos nos arrepender. O apóstolo João diz que Jesus ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados quando nós confessamos o nosso pecado. Para confessar o pecado, nós precisamos reconhecer o pecado. Muitos de nós, muitas pessoas, já estão tão cauterizadas com os seus erros, com as suas atitudes, que não reconhecem mais aquilo que faz de errado. Pelo contrário, acham que tudo aquilo que faz é certo. Mas se nós não olharmos para a palavra de Deus e começarmos a fazer uma análise daquilo que é a palavra e daquilo que nós pensamos que é certo, nós não vamos poder reconhecer os nossos erros. Então, João Batista, ele dizia assim: arrependei-vos. E o arrependimento significa dizer não voltar a fazer aquilo que nós fazíamos antes. Existe aí uma diferença entre você reconhecer seu erro, você entender que você está errado, você muitas vezes chorar pelo seu erro, mas você volta a fazer porque você tem prazer naquilo que você faz. Isso nós chamamos de remorso. Foi o que Judas enfrentou quando ele entregou Jesus na cruz. Quando Jesus entregou Jesus na cruz, ele chorou. E ele ali, ao chorar, ele estava com remorso daquilo que havia feito. Mas ele não se arrependeu do fato de haver entregue Jesus. Diferente da pessoa de Pedro, que quando Pedro negou a Jesus, 3 vezes ele negou Jesus, e a Bíblia diz que ele chorou ali amargamente aquilo que ele havia feito, e ele então arrependeu-se do seu ato. Existe uma diferença entre você chorar e você voltar a fazer, e você chorar e você não voltar a fazer. Judas chorou e voltou a fazer, porque ele se enforcou. E Pedro chorou, mas ele não voltou a fazer, porque ele entregou a sua vida para pregar o Evangelho de Jesus. Bem diferente. João Batista, portanto, disse assim: arrependei-vos e sede batizados para a remissão dos vossos pecados. Então a primeira coisa que a gente tem que aprender na mensagem do Evangelho é que só existe salvação quando nós reconhecemos que somos pecadores. E reconhecer que somos pecadores, reconhecer que nós estamos distantes de Deus, e nós estamos distantes do Evangelho, distantes de Cristo, e que sem Cristo, portanto, não há salvação para as nossas vidas. Depois ele diz, então versículo 3, ele percorreu as circunvizinhanças do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto. Essa pessoa que está ali em Isaías é João Batista. E ali está escrito: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Qual é o caminho do Senhor? É o seu coração. O caminho do Senhor é o meu coração, é o seu coração, é o coração das pessoas. Ali é o caminho, é onde o Senhor faz morada, é onde o Senhor faz a diferença na nossa vida, é onde o Senhor põe os seus pés, a planta dos seus pés, é no nosso coração. E quando então Deus manda João Batista para pregar o Evangelho, Ele está mandando que João Batista vá à frente para preparar o coração das pessoas. Porque se nós não estivermos com os corações preparados, nós não vamos permitir que a semente do Evangelho germine no nosso coração. É preciso ter uma terra fofa, uma terra preparada para que essa semente caia e ela germine, e ela possa crescer e ela possa dar fruto. Então o que João Batista estava fazendo, quando ele veio à frente do Senhor, ele veio preparar os corações dos homens
para que eles pudessem receber aí a semente que seria plantada pela pessoa de Jesus Cristo, o Evangelho, o anúncio da chegada de Jesus. Então, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, significava dizer que João Batista estava preparando o coração das pessoas. E ele diz assim: todo vale será aterrado. Irmãos, é importante a gente perceber que historicamente o povo naquela época estava sendo conduzido por cegos. O poder político era um poder corrupto, o poder religioso era um poder corrupto. E o cego, quando conduz outro cego, eles caem, segundo a palavra de Deus, Jesus diz que eles caem no abismo. Porque como é que um cego pode conduzir outro cego? Além disso, naquele momento existiam muitas pessoas excluídas da possibilidade de entrarem na presença de Deus, porque naquela época eles acreditavam que só se entrava na presença de Deus quando estivesse dentro do templo. E as pessoas eram marginalizadas, mulheres, crianças, os doentes, os aleijados, paralíticos, cegos. Eles eram marginalizados da possibilidade de poder adorar a Deus. E quando se fala em vale, se fala em depressão. Quando se fala em vale, se fala em situação emocional de tristeza, de choro, de dor. Se fala em angústia, se fala em ansiedade, um povo medroso. E João Batista veio para preparar esse povo a receber um evangelho que simplesmente diz aqui a palavra de Deus, que seria aterrado esses vales. Seria a cura dessas pessoas que viviam e que vivem hoje nesse estado emocional depressivo, que precisam enfrentar com coragem a vida da forma como ela é, as circunstâncias como ela nos apresenta. E só o Evangelho, irmãos, só o Evangelho é capaz de aterrar o seu vale. Eu não sei quantos aqui passaram por situações assim, estão passando ou que irão passar. Só Deus sabe, porque Deus conhece o coração de cada um. Mas eu quero dizer para vocês que esse texto está dizendo que o Evangelho, ele é capaz de curar você. Ele é capaz de aterrar você, aquilo que o seu coração hoje está passando e aquilo que o seu coração está enfrentando. Todo vale será aterrado, e todo monte ou outeiro, que são montes pequenos, serão nivelados. E o que seriam os montes? Pessoas que se exaltam, estão no alto, pessoas que se acham maiores do que os outros, pessoas que se acham mais poderosas do que os outros. São aquelas pessoas que são orgulhosas daquilo que são, daquilo que têm. Pessoas que precisam reconhecer que são apenas seres humanos, que são pó e que ao pó voltarão. Pessoas que precisam se humilhar diante da cruz de Cristo e reconhecer que nós só somos grandes quando nós estamos aos pés da cruz. Precisamos ter humildade, precisamos olhar as pessoas no mesmo nível em que nós estamos e não menosprezá-las, não diminuí-las naquilo que nós somos. A Bíblia diz então que o Evangelho, ele é capaz de nivelar todas as pessoas. Não existe preto, não existe branco, não existe analfabeto, não existe pessoa escolarizada, não existe pessoas mais sábias, mais inteligentes, porque Deus olha para o coração das pessoas, Ele nivela todas as pessoas pelo coração e não pela cor, pelo que tem, pela sua sabedoria, pelo seu conhecimento. Deus nos nivela, nós somos iguais aos olhos de Deus.
E diz aqui o texto: todo vale será aterrado e nivelado, todos os montes e outeiros, os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplanados. Aqueles que andam nas drogas, nos vícios, na prostituição, os caminhos errados da vida, tortuosos, escabrosos, o Evangelho é capaz de tornar reto o caminho dessas pessoas. Estão em caminhos errados, estão em caminhos distantes de Deus, estão nas sarjetas das ruas, nas calçadas, são moradores de rua, são drogadiços, pessoas que vivem drogadas no mundo, entregues. Mas o Evangelho é capaz de retirar essas pessoas do estado que estão. É capaz de fazer com que deixem os vícios e passem a ter uma vida correta, uma vida íntegra, uma vida moralmente aceitável, tanto socialmente como diante dos olhos de Deus. Essa era a mensagem do Evangelho que João Batista estava pregando, estava preparando os corações, estava anunciando que o Evangelho ele é capaz de tratar as pessoas, de restaurar vidas, de transformar vidas. Só o Evangelho é capaz de fazer isso. E ele diz que toda carne verá a salvação de Deus. Todos os homens iriam ver. Jesus Cristo estava ali já para iniciar o seu ministério e anunciar, portanto, o Evangelho da salvação de Jesus Cristo. A salvação de Jesus Cristo. E é interessante, irmãos, quando a gente olha, porque João Batista não era aquele camarada politicamente correto, que pensava as palavras antes de falar, mas era aquele camarada que falava para você e confrontava você com aquilo que você é realmente. E muitas vezes, quando a gente fala uma verdade, e às vezes a verdade dói demais, as pessoas ficam chateadas quando se fala isso. Mas olha como é que João Batista tratava as pessoas. Raça de víboras. Raça de víboras. Que coisa, né? Naquela época, João Batista, um homem que não tinha medo de pregar o Evangelho. Não tinha medo de dizer que você é pecador. Não tinha medo de dizer aquilo que você fazia de errado. Não tinha medo de dizer quem você era. Imagine que o homem mais poderoso da época ali, que era Herodes, na região da Judéia, ele chegou e apontou para Herodes, aqui diz o texto, ele apontou para Herodes e ele disse, começou a condenar a vida de Herodes. Por quê? Porque Herodes estava em adultério com a esposa de seu irmão. Havia se casado com ela. Ela havia se divorciado do seu irmão para casar com Herodes. E ele então começou a condenar aquele ato. E Herodes então prende João Batista e depois manda degolar João Batista. É o fim da história. Lucas ele vai até o fim do ministério de João Batista. E João Batista não tinha medo, irmãos, de pregar o Evangelho. E dizer, só Cristo salva. Só Cristo pode retificar a sua vida. Só Cristo pode transformar a sua vida. Só Cristo pode fazer de você uma pessoa íntegra, moralmente aceita, moralmente reconhecida e justificada por Deus. E ele então começa a pregar, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? E ele diz o seguinte, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Então veja o que ele está dizendo aqui. É que não adianta você dizer que está arrependido dos seus pecados, não adianta você dizer que você é um crente em Jesus Cristo e se você não demonstra pela sua vida que você é uma pessoa que se arrependeu realmente dos seus pecados. Por quê? Porque o arrependimento traz frutos. Frutos dignos de arrependimento significa dizer que são frutos que
mostram a sua mudança, a sua transformação de vida. Então ele diz assim: apresentem os frutos do seu arrependimento, para que Deus assim possa perdoar os seus pecados. E aí as pessoas começam a perguntar para ele: e aí, o que é que eu tenho que fazer? O que é que eu vou fazer? Porque é interessante, irmãos, quando a gente observa o texto, que as pessoas, elas iam até onde João Batista estava. Depois que ele prega e anuncia o Evangelho em toda a circunvizinhança, ele fica ali próximo ao Jordão, e as pessoas começam a chegar perto dele, próximo a ele, e ouvir a mensagem dele. E as pessoas então começam a perguntar e se questionar: mas então o que é que eu preciso fazer para demonstrar o meu arrependimento? E ele começa a dizer. Você talvez possa perguntar isso, ou talvez esteja perguntando isso: o que é que eu preciso fazer para demonstrar o meu arrependimento? E ele então vai falar. Por exemplo, ele diz às multidões. As multidões aqui, ele vai dizer o seguinte, versículo número 10: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Havia pobreza naquela época, pessoas miseráveis e que precisavam ser acolhidas. E nós precisamos demonstrar amor às pessoas. O que João Batista está dizendo aqui, que Lucas escreveu, não é que você é salvo pelas suas obras, não é que você é salvo porque você é bom, mas ele está dizendo que o arrependimento, a demonstração do arrependimento, leva você a também fazer com que você leve o amor de Deus às pessoas que necessitam ser acolhidas pelo amor de Deus. Quando Zaqueu foi alcançado pelo Evangelho, o que foi que ele fez? Ele restituiu aquilo que havia roubado das pessoas. E ele então demonstrou, naquele momento ali, o seu arrependimento. Ali foi o fruto do seu arrependimento, quando ele demonstrou a mudança do seu ser. Ele fala, por exemplo, aos publicanos que roubavam do povo através dos impostos que eles cobravam, e ele vai então dizer: mestre, o que havemos de fazer? E ele vai dizer: não cobreis mais do que aquilo que deve ser cobrado. E aos soldados corruptos que pegavam propina, eles recebiam propina do povo, ele vai dizer: não recebo mais do que aquilo que é o soldo de vocês. Então, o fruto do arrependimento é a mudança de vida, é uma transformação de vida, é não fazer mais aquilo que nós fazíamos de errado antes. Quando nós nos arrependemos verdadeiramente do nosso pecado, nós deixamos de fazer aquilo que nós fazíamos. E assim, o Espírito Santo de Deus passa a habitar em nós, vai transformando, vai mudando a nossa vida e a nossa existência. Eu quero encerrar com essa última parte aqui, que está a partir do versículo número 15 ao versículo número 20. Porque aqui é coisa que é bom que a gente entenda. Quando João Batista começou a pregar, as pessoas começaram a pensar que ele era o próprio Cristo. E na verdade, como eu disse, João Batista veio preparar o caminho de Cristo, preparar os corações para receber Jesus. E ele então, na medida que ele pregava, as pessoas diziam assim: ele é o Cristo. Eles pensavam ali, ele é o Cristo. E ele então, para que não houvesse dúvidas com relação a quem ele era, ele vai e chama todo o povo e ele diz assim: olha, eu não sou Cristo, eu sou aquele que batiza com água, eu sou aquele que não mereço nem atar as sandálias, as suas sandálias, mas vem aquele que batiza com o Espírito e com fogo, que é Jesus Cristo, maior do que ele, aquele que é maior do que ele, que batiza com o Espírito e com fogo. Existe a sutileza de Satanás aqui.
Quantas vezes, né, o diabo, o Satanás, ele é sutil na vida da gente. Porque naquele momento ali as pessoas estavam chegando aonde João Batista estava, muita gente, muitas pessoas, ele pregando o Evangelho, ele podia simplesmente, naquele momento ali, ser exaltado pelo povo. Eles têm aceito a indicação do povo, mas ele foi humilde, e ele reconheceu que ele estava ali apenas para preparar o caminho de Jesus. Por isso que Jesus vai dizer: ele foi o maior entre os homens, embora o menor no reino dos céus. E ele então percebe a sutileza. E muitas vezes, meus queridos, nós passamos por situações como essas na nossa vida. Depois que nós nos arrependemos, depois que nós fazemos parte do corpo de Cristo, depois que nós somos crentes em Jesus Cristo, muitas vezes o inimigo, ele é sutil conosco. Ele coloca coisas que muitas vezes nós não percebemos se nós não tivermos uma perfeita comunhão com Cristo. E muitas vezes nós caímos. Precisamos ter cuidado com essas sutilezas e reconhecer o nosso papel dentro do reino de Deus, como servos, como pessoas que estamos aqui para, também como João Batista, preparar os caminhos de Jesus, para que as pessoas, os homens, as mulheres, possam ali receber Jesus como seu Salvador. Aquele que batiza com o Espírito e com fogo, somente Jesus Cristo pode fazer isso. Porque quando nós nos convertemos, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, diz a palavra de Deus em Efésios capítulo 1, versículo 13, que nós somos selados com o Espírito Santo. Aquele momento ali é o momento do nosso batismo com o Espírito Santo. O Espírito Santo passa a habitar em nós, passa a habitar no nosso coração. E aquele que batiza com fogo é Jesus, porque o juízo, só quem pode fazer o juízo é Jesus Cristo. E na sequência você percebe, quando ele diz que o machado já está, a raiz das árvores, não vai ser posto não, irmãos, o texto diz que já está na raiz das árvores. E que ele vai separar a palha e vai tocar fogo na palha. Portanto, o juízo aí é o juízo quando nós não temos Cristo na nossa vida, nós então somos condenados à morte eterna. É o juízo que vem de Jesus Cristo. Portanto, a mensagem aqui de João Batista é uma mensagem que encerra o ciclo do Antigo Testamento. E a partir daqui Lucas começa então a relatar a vinda de Jesus e o ministério de Jesus. Lucas está encerrando o Antigo Testamento com João Batista, o último profeta do Antigo Testamento, que veio pregar o Evangelho, que veio preparar o coração dos homens para receber Jesus na sua vida. Que nós possamos, nesta noite, queridos, refletir um pouco sobre esta mensagem do Evangelho. Uma mensagem em que nós estamos vendo que o Evangelho ele vem aterrar os nossos vales, nossos momentos de tristeza, de depressão, de choro, de dor, de medo, mas também que vem nivelar aqueles que se exaltam, orgulhosos, que não querem ou que se acham maiores do que os outros. Deus olha para os nossos corações e Ele olha nos identificando como iguais. Todos os homens, todas as mulheres são iguais diante de Deus quando nós estamos em Cristo Jesus. Amém? Curvem suas cabeças.